Senhor presidente, senhores deputados, ontem, o deputado federal Chico Alencar, que já foi do PT e hoje do PSOL, escreveu um artigo memorável na Folha de São Paulo, que fala sobre o império do senso comum e o momento de profunda restauração conservadora que o país vive em meio a essa crise, que é, na verdade, uma reprodução das crises mundiais do sistema capitalista. Eu não vou ter tempo de ler esse artigo todo, mas vou usar no meu discurso, pelo menos, os parágrafos finais. Nós estamos num momento de limiar, de limite último. Está em nossas mãos a possibilidade de resolver uma crise que abalou o alicerce do governador, a imagem de um governador que é governador, e não há nenhuma ofensa nisso que digo, ele sabe, lá no seu inconsciente mais fundo, porque é filho de uma figura da luta democrática do povo paranaense e brasileiro. E foi com o nome do seu pai, eu fui deputado com ele 6 anos nessa casa, que ele alçou a condição de deputado, de vice-prefeito de Curitiba, prefeito e governador do Paraná. E a sua imagem já foi profundamente abalada pelos erros cometidos, principalmente ao longo desse processo, que tem início no primeiro pacote de maldades, no final do ano passado, abalada a imagem de um governador que se elegeu no primeiro turno com uma grande votação. Nesse limiar, o Poder Legislativo do Paraná tem que ter a grandeza de um papel que lhe é reservado. Chegou o tempo das meias palavras. No auge da crise, e quando as decisões têm que ser tomadas, as meias palavras deixam de existir, porque elas mais revelam do que encobrem nesse momento. Quando li o jornal de manhã, hoje o Congresso Nacional decidindo que vai fazer uma legislação que quem escolhe a estatal não é mais o presidente da República, é uma postura do Congresso Nacional. Nos é dada uma condição excepcional para marcar nossa história. O Poder Legislativo do Paraná tem condições. Se o governo não quiser, porque ele tem tudo para fazer isso, é por birra mesmo que não faz, nós temos condições de resolver essa crise apresentando um projeto substitutivo ao projeto que veio do governo com mais de 32 assinaturas, com 32 no mínimo. Basta que deixemos de meias palavras e assumamos firmemente nossa posição. Eu vou ler a lista dos deputados que podem assinar esse substitutivo, que é a ampla maioria da Assembleia. 3 deputados do PT. Eu, deputado Tadeu, deputado Lemos. 4 deputados do PMDB. Deputado Requião Filho, Nereu Moura, Ademir Bier e o nosso... 12 deputados do PSC. O deputado Hussein de Onda Vitória fez referência ao seu discurso e já disse claramente que a posição do PSC é a favor dos 8,17 aumento. 4 deputados do bloco, Pastor Edson Pracizic, Márcio Pacheco, Rasca Rodrigues e nosso deputado Adelino de Cascavel. 2 deputados do PSD, deputado Neide Prevô, que acabou de falar, e Chico Brasileiro, deputado Gilson e deputado Gilberto Ribeiro. 32 deputados estaduais, maioria absoluta da Assembleia. Nós assinamos um substitutivo e aprovamos a proposta do Fórum dos Servidores. Se o governador quiser vetar, nós derrubamos o veto.
E o Judiciário terá a grandeza de entender essa hora em que mandou para essa casa um projeto aumentando de 8% e 17% os seus funcionários. Juízes, promotores, Tribunal de Contas, de entender que é legal o projeto. Essa é a solução que todos nós devemos trazer para essa crise profunda. Ninguém mais quer ficar nessa greve. Os professores sabem o que custa para eles mesmos uma greve. Já perderam suas férias. Vive um momento de insegurança, desgaste familiar, tem pessoas morrendo aí de greve de fome. Uma menina com 7x4, lá da Unispar, de pressão, frágil. E olha, o fórum cedeu tudo que ele podia ceder. Isso é muito importante. Ele cedeu tudo. Eu vou ler o trecho do fórum, deputado Nereu Moura. O governo encaminhou à LEP mensagem 26 de 2015 que não há concordância por parte dos servidores, mas todos queremos sair do impasse e retomar as nossas atividades. O que defendemos? 2 pontos. Zeramento da inflação com a aplicação dos 8,17 de 2015. O fórum não fala em 8,17 em maio. Maio já foi. Ele não fala em junho. Ele não fala em julho, agosto, setembro, ele fala em 2015. Fruto desse recuo do fórum, que recuou muito, do recuo dos professores, nós fizemos conversas longas com o deputado Romanelli e oferecemos uma proposta para o governo, que ele praticamente não vai gastar muito pouco além do que vai gastar com a sua proposta. O que mais que o fórum pede? A manutenção da database em maio, que é bom para o governo, porque ele dando esse reajuste esse ano, o próximo reajuste que ele daria em janeiro do ano que vem, dará só em maio. Diminui também os valores da perda salarial, que será recompensada depois com abono. Quer dizer, que melhor proposta que essa? Que recuo e boa vontade maior que vocês estão demonstrando em negociar com o governador para voltar para a sala de aula? Retirada do artigo 6º, que afronta a tabela do magistério, e pagamento das perdas das massas salarial resultante do possível parcelamento da base, seja compensado com um abono. Não é possível recuar mais do que isso. É muito pouco a diferença que significa para o governo, basta uma manobra, uma simples manobra orçamentária, atrasando um pouco das despesas, recuando aqui e ali. É impossível que um Paraná e um governo que já conquistou mais de 12 bilhões através dos pacotes de maldades não possam recuar em 80 milhões de reais durante o ano. Deputado Pérez. A sequência. Permite uma perto. Pois não, deputado Nereu. Deputado Pérez, veja, é evidente que nós aqui estamos procurando conduzir essa situação no sentido de buscar um denominador que permita a educação do Paraná voltar a fazer o que sabe e o que gosta, que é dar aula, voltar para a sala de aula. Então, e porque ninguém gosta de fazer greve, a greve, como eu já falei inúmeras vezes aqui, ela custa suor, lágrimas, sonhos, ela custa dificuldades, garra, luta, enfim. Então, o que está acontecendo nesse momento? Eu inclusive ontem abri mão até da fala, hoje também, no sentido de que nós possamos, através do diálogo, chegar no entendimento com a maior brevidade possível. Estou vendo aqui o esforço do deputado Romanelli, é bom que se diga, de alguns deputados aqui da base também comprometidos, no sentido de convencer o governo de ceder, de voltar ao diálogo, de sentar para conversar, de atender essa mínima pauta de apenas 4, 5 itens. Então, deputado Pérez, Vossa Excelência, com muita propriedade, vai a essa tribuna com serenidade, com humildade até, para dizer, chega de arrogância, de prepotência, vamos todos nós, com responsabilidade,
pelo mandato que ocupamos aqui e ali do outro lado da Praça Nossa Senhora da Salete, resolver um problema que não é da educação do Paraná, que não é dos professores, é nosso também e é sobretudo do governo deste Estado. Por isso que nós temos que trabalhar nesta direção, razão pela qual parabenizo o discurso de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Nereu Moura. E eu queria levantar uma questão muito simples. Esse substitutivo não é ilegal. Ele é legal, deputado Nereu Moura. O senhor comanda o orçamento da casa, a discussão. Porque está previsto no orçamento, na despesa do governo, o reajuste do IPCA. Então não há ilegalidade nenhuma no substitutivo que nós podemos apresentar, na minha opinião, deputado Tadeu. Ou seja, o Legislativo tem nesse momento a grande oportunidade, a necessidade, eu diria, a obrigação moral de agir, se o governo for mais uma vez incapaz de agir, a favor não dos professores, não dos servidores, mas das crianças e jovens e adolescentes da Escola Pública do Paraná. Isso, pelo menos, ele tem que fazer. Se ele não é capaz, a Assembleia pode e deve fazer, porque é um substitutivo recoberto de legalidade. Nós temos a maioria para aprovar e mandar ao governador, para que ele tome suas providências. Ou sancione a lei ou veto, derrubaremos o veto nesta casa, temos a maioria e temos certeza que vamos contar com a colaboração, a colaboração do Judiciário, além de que, diga-se de passagem, há um grande esforço do deputado Romanelli, líder do governo, esses dias, em resolver esse impasse, através da conversa que tivemos, como também do deputado presidente da Casa. Eu acho que não temos que ficar debatendo o que aconteceu nessas reuniões, porque foram muitas pessoas que falaram. É diferente o ambiente de informalidade, às vezes alguém se exalta, alguém recua, do que a palavra pública de cada um de nós. Publicamente, nós sabemos do grande esforço que o deputado Lemos faz, toda a oposição, mas sabemos também, o deputado Tadeu, todos nós, mas sabemos também do esforço que o deputado Romanelli está fazendo nesse momento, e a presidência e a mesa da casa como um todo. Então, nós queremos deixar esse apelo, porque cabe a nós essa luz e essa possibilidade que vislumbra uma solução concreta para essa tragédia que vem acontecendo no Paraná desde dezembro. Eu queria concluir meu discurso citando o final do texto do deputado Chico Alencar. As pseudo-soluções galopantes da pequena política, os arreganhos triunfantes de uma maioria reacionária, são expressões típicas da crise do nosso modelo de modernização conservadora, do nosso aparato político reativo à democratização da base direta e participativa, do esgotamento arsenal de conciliações entre contrários que estão cada vez mais assemelhados. Antônio Gramsci, esse grande intelectual italiano que morreu no cárcere, doente, mas escreveu sua obra praticamente toda no cárcere. Antônio Gramsci, 1891, 1967, em seus cadernos do cárcere, denominou interregno esse tempo de incertezas que anuncia, entre sombras, um fim de ciclo. Trata-se do intervalo histórico em que o velho ainda não desapareceu totalmente e o novo ainda não se firmou. A sofreguidão regressiva, com mais espaço nesses tempos sem hegemonia clara, tenta cristalizar suas posições. Esses períodos trevosos, muito lindo isso, esses períodos trevosos, diz Gramsci, são propícios ao aparecimento de sintomas mórbidos, fenômenos estranhos, criaturas monstruosas. Nós já nos livramos de uma delas, precisamos nos livrar da segunda. Nossa cena política contemporânea oferece vários personagens com essas características nefastas. A história é um contínuo de transformações. O desafio da hora presente, frente ao império do senso comum e seus monarcas do atraso, é dar um novo significado ao bom senso republicano da igualdade, democracia e da ética social. Para encerrar, senhor presidente, vocês, professores, são esse exemplo do mundo que vem pela frente. O movimento de vocês vale pelo que foi, independente das conquistas. Parabéns a vocês, continuemos a luta. Obrigado.